Deu? Começar? Tá? Bom dia a todos. Nós queremos, pela graça do Senhor, agradecer a você. Realmente, imensamente, nós não conseguimos, pela plataforma, transferir tanto o Facebook quanto o YouTube. Nós conseguimos pelo Facebook. Nós pedimos que não esteja acompanhando os amigos. Bom, nós queremos realmente agradecer a você, Deus, por esse privilégio, por causa da deliberação da Uberlândia. Nós vamos ter hoje, próximo domingo, todos Deus, e as reuniões vão ser somente via internet, né? Todas as pregações, todos os estudos. Então, nós esperamos na consideração de todos os irmãos com relação a essa situação. Vão ser 15 dias e realmente nós vamos estar assistindo os estudos e as pregações através da internet. Então, e atualmente, né, até no outro domingo, nós não vamos ter reuniões presenciais. Assim consideramos dessa forma, né? Esperamos em Deus, esperamos que realmente os irmãos estejam orando para que nós possamos pedir a Deus para que Deus abrevie esse momento que nós estamos passando, para que nós possamos ter reuniões presenciais e assim futuramente Deus nos dá também a condição para que não só no Uberlândia, como no Brasil e no mundo, nós temos realmente a solução vinda de Deus através de um remédio, vacina, mas que acima de tudo a igreja esteja testemunhando do Senhor Jesus Cristo nesses momentos. Vamos agora assistir um cântico, Bem Mais Que as Forças, Poder e Reis. Está prestando atenção bem nas palavras deste hino e que realmente você esteja louvando ao Senhor nesse momento. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o
Muito bem, irmãos, depois deste cântico tão bonito que nos fala que realmente Jesus morreu por mim, também morreu por você, nós queremos agora fazer uma oração e vamos estar pedindo para os irmãos também estejam orando, também para o trabalho da igreja local, de todos os irmãos, porque a igreja somos nós, né? Somos nós que cremos em Cristo, reunimos aqui, essa igreja local, para que realmente nós possamos estar orando ao Senhor, para que Ele venha abreviar esse momento, como nós já falamos, e assim nós oramos um pelos outros, que esse momento que realmente nós estamos passando, principalmente para que o controle da pandemia aqui em Uberlândia realmente seja efetivado cada vez mais, e assim possamos ter depois, se o Senhor permitir, mais liberdade. Como nós falamos, né, vamos estar orando também para os irmãos, aqueles realmente que estão precisando das nossas orações, então, o irmão Cleto, lá de Várzea Grande, Mato Grosso, ele está também com Covid-19, vamos estar orando por ele. Ele estava internado, né, e ele estava no UTI, então vamos orar para que realmente Deus restabeleça sua saúde. Assim como também vamos orar a irmã Maria Helena, a mãe da Rose, assim como também nosso irmão Reginaldo. Nosso irmão Reginaldo daqui a uns dias deve estar passando alguns exames para constatar realmente que ele está bem para fazer o transplante de medula. Então, rogamos realmente aos irmãos que estejam orando para que nós possamos ter, através do nosso Senhor, a solução dessas situações e rogamos a vontade dele, né, para todos nós e todos esses irmãos. E principalmente, irmãos, vamos estar orando pelos idosos, né, que não pode nem ter reuniões presenciais, mas esse momento também possa estar conosco nessas reuniões via internet. Vamos fazer uma oração, pedir as bênçãos do Senhor. Hoje nós vamos ter um estudo realmente muito importante, fala sobre vida sobrenatural, realmente que Deus Senhor nos dá. Então vamos estar orando, nosso irmão Sanu vai ter a responsabilidade dessa palavra. Vamos estar orando, abaixa sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Amado Pai, nós queremos louvar a Ti por mais um dia maravilhoso que tem nos dado, pela Tua misericórdia, realmente nós podemos viver mais um dia. Agradecemos imensamente por isso. E, ó Pai, estamos aqui diante do Senhor, para realmente, ó Pai, que o Senhor realmente esteja agindo a Tua graça sobre nossa vida e também com todas as populações do mundo, de Minas Gerais, do Brasil, de Uberlândia, ó Pai, rogamos a Ti para que esses momentos possam ser abreviados e assim possamos, ó Pai, estar mais vezes presencialmente honrando ao Senhor como igreja do Senhor nessa localidade aqui na Marciano de Árvore 158. Rogamos ao Pai para que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã, ó Pai, na sua casa, aqueles que estão trabalhando, aqueles, ó Pai, que estão viajando, aqueles, ó Pai, que estão também estudando. O Senhor esteja abençoando cada um e que nós, como igreja do Senhor, estejamos testemunhando nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe, ó Pai, para que as autoridades tenham sabedoria e que possam, Pai, através da direção do Senhor, possam estar tendo soluções que venham realmente ajudar a população. Ó Pai, abençoe também para que todos nós possamos estar entendendo isso que está acontecendo, possamos ter consciência e assim fazer nossa parte. Abençoe, ó Pai, a palavra que vai estar sendo aberta agora, que Senhor esteja abençoando nosso irmão Sanu e que realmente ó Pai, esse estudo seja importante para todos nós e possamos ver a importância realmente da vida que o Senhor dá a todos nós. Queremos, ó Pai, pedir as Tuas bênçãos, todos que estão ouvindo a Tua palavra, tanto os irmãos como amigos, ó Pai, rogamos a Ti, para que todos nós, hoje, possamos aprender do Senhor e ser edificados pela Tua palavra. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nosso irmão Sanu. Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez com imensa alegria e gratidão a Deus que estou aqui, crendo que Ele estará falando conosco, porque corretamente compreendido, Deus fala
conosco através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus para cada um de nós. O nosso tema hoje, o que vamos estar falando, é sobre vida sobrenatural. Então nós vamos estudar, e hoje o nosso subtema, então, o tema grande que estaremos estudando é uma vida sobrenatural. E hoje vamos então falar sobre a palavra de Deus como nosso refúgio e nossa fortaleza, nossa rocha firme. O nosso texto básico será no Evangelho de João, capítulo 17. A oração do Senhor Jesus será a base de todo o assunto que vamos estar estudando esses domingos a partir de hoje. João capítulo 17, a partir de versículo 20, diz assim: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não tem te conhecido, eu, porém, te conheci. Assim como estes entenderam que tu me enviaste, eu lhes deis a conhecer teu nome e ainda continuarei a revelá-los, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, como já disse hoje, nós vamos estar estudando sobre a vida sobrenatural. Precisamos então entender duas coisas. A primeira coisa, nós precisamos entender ou conceituar essa palavra sobrenatural. Mas antes de nós esclarecermos essa palavra sobrenatural, eu queria fazer dois desafios e eu queria fazer duas perguntas para você nessa manhã. A primeira pergunta é: você deseja viver uma vida sobrenatural? Você deseja experimentar o agir de Deus na sua vida, no meio da sua igreja? Você deseja ser um instrumento usado por Deus para fazer diferença nessa geração? Você deseja que a sua igreja local, a igreja aqui de Marciano, ou talvez você que nos assiste que é membro de uma outra igreja, dos irmãos ou não, você deseja que a sua igreja seja um instrumento visível, real, de presença de Deus na cidade e na comunidade onde você está? O desafio é: assista a esses estudos, assista ao estudo que estaremos estudando aos domingos. O convite, o desafio é: ore por mim, para que eu seja uma mudança. Ore por você, para que você seja mudança. Ore para a sua igreja local, para que a sua igreja experimente a presença manifesta de Deus e que cada um de membro da sua igreja seja uma mudança, um agente de mudança dentro da sua igreja local, dentro do seu bairro, dentro da sua cidade e dentro do seu país. Essa é a proposta de Deus para nossas vidas e é nisso que eu quero que você esteja orando por nós durante esse tempo. Eu gostaria também de convidá-lo a decorar um versículo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Esse texto, se nós vamos olhar numa linha cronológica dos acontecimentos, Jesus termina a oração sacerdotal, depois ele vai à crucificação, morre, e ele então, quando morre, Paulo diz que quando ele morreu, aquele que subiu ao céu é o mesmo que desceu. Ou seja, aquele que desceu é o mesmo que subiu ao céu e distribuiu dons a todos. E aqui, nesse contexto, Paulo fala, ele deixou dons
até que todos alcançamos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo ou de Deus. Eu quero que no próximo domingo você coloque esse versículo, logo que você entrar para assistir a próxima live, você coloca esse versículo, Efésios 4:13, como prova de que você decorou esse versículo. Então, até próximo domingo, eu quero que realmente você que está me ouvindo agora, você que está nos assistindo, guarda esse versículo consigo. Então, vamos lá. Vida sobrenatural. Quando nós estamos a falar de vida sobrenatural, nós estamos a falar de algo que é fora do normal, fora do natural, algo que é fora do comum. Nós estamos a falar de algo que transcende os limites da lógica humana. Nós estamos a falar de coisas que não estão que não são medidas pelo padrão humano. Estamos a falar de coisa que vem de Deus. E essa é a vida que Moisés viveu. Essa é a vida que Elias viveu. Essa é a vida que Eliseu viveu. Essa é a vida que Davi viveu. Essa é a vida que Salomão viveu. Essa é a vida que João Batista viveu. Essa é a vida que o Senhor Jesus trouxe para nós e Ele viveu aqui na terra. Essa é a vida que Paulo viveu. Essa é a vida que os discípulos do primeiro século viveram. Essa é a vida que a igreja primitiva experimentou e viveu. E essa é a vida que Deus trouxe para a sua igreja. Vida sobrenatural. Então, 3 objetivos importantes. Eu quero partilhar com você nessa manhã 3 objetivos importantes que nós estaremos durante esses domingos procurando entender. Primeiro objetivo é aumentar a eficácia da nossa comunidade cristã. Se nós vivemos uma vida sobrenatural, nós vamos tornar realmente a igreja de Deus uma igreja eficaz e eficiente. Não que ela não seja, porque na verdade esse é o plano, o projeto de Deus, que a igreja seja eficaz. E quando nós estamos a falar de algo que seja eficaz, nós estamos a falar de algo que alcança o seu objetivo, algo que alcança o seu propósito. O segundo objetivo é sermos mais produtivos, é ser realizado na nossa intimidade com Deus. Eu não sei se Deus te preenche, eu não sei se você sente realmente a presença manifesta de Deus na sua vida. Eu não sei se você sente essa presença manifesta gloriosa de Deus nos cultos, no ajuntamento coletivo entre os irmãos. Eu não sei se você vê essa presença manifesta de Deus agindo no meio da sua comunidade, através da instrumentalidade da sua vida e da sua igreja local. Um terceiro objetivo é aumentar o nosso desejo, a nossa motivação como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo aqui na terra, como verdadeiros seguidores de Cristo. Para isso, então, nós vamos precisar rever algumas coisas que podem nos impedir de alcançar esse potencial e alcançar esse propósito estabelecido por Deus. Quando nós lemos na Bíblia, nós percebemos que a vida que nós recebemos é uma vida sobrenatural. Em carta de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4, e em vários outros textos da Bíblia que não está aqui, e então eu separei algumas coisas aqui para nós pensarmos um pouco sobre aquilo que nós recebemos. E quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que somos filhos de um Deus incrível. Nosso Deus, ele é incrível. E é certo, é lógico, é normal que nós, enquanto igreja, como filhos de Deus, devemos viver uma vida extraordinária, uma vida fora do comum, uma vida fora do normal. Na verdade, é essa vida que Cristo trouxe para nós vivermos num mundo de desgraça. Somente através desse viver que Cristo trouxe para nós, que o mundo pode ser atraído por Deus e o mundo possa realmente ver que Cristo é suficiente para nós, que Cristo é suficiente para eles. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos algumas coisas importantes. A Bíblia diz que nós temos a natureza divina. A Bíblia diz que nós temos poder para viver livre da corrupção que há no mundo. A Bíblia diz que Deus nos deu paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz
que nós fomos alcançados por um amor incondicional. A Bíblia diz que nós temos um poder sobrenatural, nós temos esperança, nós temos segurança, nós temos estabilidade. A Bíblia diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que Deus fez de nós reinos e sacerdócio, e Deus nos tem como sabedoria dele. Então observa que tudo isso fala de algo que nós somos em Cristo. Nós recebemos uma vida sobrenatural. Então eu quero falar nesta manhã de 6 coisas importantes para você. Primeiro eu quero começar sobre uma verdade importante. A primeira coisa, irmãos, é que se nós não temos noção do nosso potencial, nós não alcançamos nossos objetivos. Nós não alcançamos nossos alvos e nós perdemos a motivação. Se nós não temos noção do nosso potencial, nós não alcançamos nossos objetivos e nós perdemos o nosso foco ou o nosso alvo. Então nós precisamos entender esse aspecto muito importante de vida com Deus. Se nós não temos a noção de nosso potencial, nós perdemos o nosso objetivo, o nosso propósito. O Senhor Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele fez a mais ousada declaração que se podia fazer. O Senhor Jesus disse que nem as portas do inferno prevaleceria contra a sua igreja. O Senhor Jesus, ele fez a mais ousada declaração que se podia fazer. Ele disse que nem as portas do inferno prevaleceria contra a sua igreja. A maioria de nós não temos noção do poder que está sobre nós, do poder que está sobre a igreja de Deus. E então, o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação, uma frustração muito grande. E nós precisamos então entender algo muito importante. O apóstolo Paulo, como eu disse, ele tinha uma frustração muito grande. E quando nós então não temos essa noção daquilo que nós fomos chamados a viver, o que acontece conosco? Nós perdemos o nosso propósito, o nosso objetivo. Eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 17 em diante. Diz assim: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como um só a transgressão determinou a condenação a todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão justificados. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para outorgar vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós começamos a entender isso aqui. A graça de Deus é suficiente, a graça de Deus é abundante para nós. O que texto está nos dizendo? O texto está falando que, assim como nós, através do pecado de Adão, em cada esquina que nós andamos, em cada canto de rua que nós passamos, fica muito óbvio para nós a presença do pecado. O mal está estampado em cada esquina. Mas esse mal que domina, que reina sobre o mundo lá fora,
A Bíblia diz que ele entrou na sociedade por causa de um homem, Adão. E é importante que a Bíblia fala do segundo Adão, ele está dizendo, assim também agora, assim como o mal veio através de Adão, a graça de Deus, a vida sobrenatural de Deus veio através de Jesus Cristo. Ele está dizendo, assim como no mundo, diabo mostra o seu poder, diabo domina, escraviza as pessoas, hoje, Deus, através da sua igreja, Deus também quer hastear a bandeira da graça. Deus, através do seu poder na pessoa de Cristo, Ele quer hastear a bandeira do amor, Ele quer hastear a bandeira de perdão, Ele quer hastear a bandeira de misericórdia. Ou seja, assim como o pecado reina e domina o mundo por causa de Adão, é verdade, é um fato, também o poder de Deus reina hoje na igreja através de Cristo. Quem é mais forte? A Bíblia diz claramente que onde abundou o pecado, a graça foi mais abundante. Observa, é o mundo que jaz no maligno, não é a igreja que jaz no maligno. É o mundo que está dominado por diabo, não é a igreja que está dominado por diabo. São as pessoas do mundo que são filho de diabo e que andam dominado por Satanás. Não somos nós, não sou eu e você. Nós estamos debaixo da graça de Deus. O que está faltando? Por que há tanta presença do mal e pouca presença do poder da graça de Deus? Por que nós deixamos que até mesmo dentro do nosso contexto e de nossa comunidade cristã, ainda assim o mal reina e parece ser mais visível do que o poder, do que a graça, do que a bondade, do que o amor de Deus? A Bíblia garante, afirma, e ele coloca duas verdades, faz uma comparação. Vocês veem como o pecado tem dominado o mundo. Vocês sabem como isso entrou por causa de Adão. Mas também a graça foi derramada, a graça se manifestou através de Cristo. E apóstolo Paulo, ele estava frustrado com isso. Apóstolo Paulo estava tão preocupado. E ele estava preocupado por quê? A preocupação do apóstolo Paulo era que astuciosamente Satanás não enganasse a igreja, não confundisse a igreja e afastaria a igreja da simplicidade que há em Cristo. Ele fala isso para nós em livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ele diz, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também possam se afastar, ele possa corromper a vossa simplicidade de que há em Cristo. O que Paulo quer dizer em outras palavras, em palavras mais simples, é que Satanás hoje, ele não vai nos tirar da igreja, ele vai fazer o mesmo que aconteceu com os fariseus. As práticas sagradas, as atividades sagradas que eram desenvolvidas no templo, como levar oferta, como sacrificar animal, como fazer oferenda, todas aquelas coisas eles faziam. Mas eles estavam afastados do coração de Deus. O que Paulo está nos chamando a atenção é que nós precisamos ter cuidado. E o receio de Paulo era isso, que Satanás não corrompa o culto, que Satanás não corrompa a nossa mente e nos afaste da simplicidade, da graça que nos foi trazida na revelação do nosso Salvador Jesus Cristo. E ele diz que quando Satanás faz isso, ele nos torna leviano. Satanás nos torna leviano. E Satanás nos leva a fazer o quê? Nos leva a viver uma vida cristã fraca. Nos leva a viver uma vida cristã doentia e nos leva à morte prematura. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 a 34. Ele diz que por causa dessa leviandade de culto a Deus, há muitos fracos entre vocês, há muito doente entre vocês e muitos que dormem. Ou seja, Paulo está dizendo que havia morte prematura, havia crente morrendo por causa da desobediência, por causa do pecado. Havia falta de poder de Deus no meio da igreja, não porque Deus não tinha poder, mas porque a igreja foi corrompida, o culto foi corrompido. E uma vez que o culto foi corrompido, então, a presença manifesta, gloriosa de Deus, essa vida sobrenatural, essa paixão, essa força da igreja, Satanás então perde essa força da igreja. Paulo estava, em outra palavra, a dizer, Satanás conhece qual é o potencial da nossa igreja. Ele conhece o nosso potencial. Por isso eu quero fazer você uma pergunta. Você sabe
qual é o significado da ceia do Senhor? Você sabe qual é a mensagem da ceia do Senhor? Você sabe por que Deus nos ordenou que nós façamos esse ato, que esse ato seja constante e permanente no nosso ajuntamento? Porque Deus ordena que o ato da ceia do Senhor seja um ato constante e permanente na igreja. Eu quero apresentar aqui 3 respostas a essas perguntas. A primeira pergunta é que a ceia, a mensagem da ceia é que nós somos um povo liberto da escravidão do pecado. Toda vez, Jesus quer que toda vez que nós reunimos, nós tenhamos presente esses emblemas, vinho e pão, pão e vinho, símbolos que levam a nossa mente até a cruz, mostrando que nós temos um Senhor, que nós temos um Deus que é todo poderoso, que Ele venceu todo inimigo das nossas almas. Ele venceu o mundo, Ele venceu a carne, Ele venceu Satanás. Ele é todo poderoso e Ele declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isso, ide, fazei discípulo de todas as nações. Então somos um povo liberto. Nós não estamos dominados, nós não estamos sobre regimento do príncipe deste século. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês são apenas meus embaixadores lá na terra. Satanás não tem domínio. O princípio para vocês, o recurso para a vossa vida, a vossa força não depende de quem vocês é e nem do contexto onde vocês vivem. A vossa força depende de Deus. E é isso que Jesus faz oração, na oração sacerdotal. Ele fala: Pai, a mesma glória que tu me deste, eu quero que tu dê a eles. Eu quero que assim que como tu estavas em mim, eu quero que eu esteja neles. E a igreja, irmãos, ela está firmada em 3 alicerces, em um alicerce. E esse alicerce tem 3 aspectos, 3 pilares. Primeiro é testemunho de Jesus, a vida, as coisas que Jesus fez. Segundo é o amor sacrificial de Jesus, aquela morte vigária de Cristo, aquela morte sacrificial de Jesus. E a sua ressurreição. E terceira coisa é a oração de Jesus. Jesus viveu, Jesus morreu, mas antes ele intercedeu. E essa oração ainda hoje sustenta a igreja. Jesus orou ao Pai. Então, primeira coisa, coloca na sua mente a mensagem que todo domingo Deus quer incutir na nossa mente e no nosso coração. Vocês são um povo livre. A segunda mensagem que a ceia traz para nós é que a ceia é festa da nossa independência. Eu não sei se eu estou no erro, mas a independência do Brasil é 7 de setembro, né? 7 de setembro é a independência do Brasil. O que um brasileiro comemora dia 7 de setembro? Por que todo ano o brasileiro, em cada canto do Brasil, o povo sai para a rua com bandeira, o hino nacional, passeata nas praças, todas aquelas coisas? Uma declaração que nós somos um povo independente, que nós somos um povo livre, que agora nós somos donos da nossa terra e do nosso destino. É essa mensagem da ceia do Senhor. Todas as vezes que nós reunimos, a mensagem que Deus quer transmitir para nós e incutir na nossa mente e no nosso coração é: vocês são livres. Essa é a festa da nossa independência. A ceia é a festa da nossa independência, da nossa liberdade do domínio do mundo, das trevas, de Satanás. Nós não somos desse mundo, portanto o poder de Satanás não pode parar-nos, porque Deus nos libertou. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós recebemos independência do reino das trevas. A ceia é festa da nossa salvação, a ceia é festa da nossa independência, todo domingo. Por isso Deus ordenou que esse ato seja constante, seja permanente, porque nós somos falhos demais,
nós facilmente esquecemos disso. Nós facilmente começamos a voltar os nossos olhares para o mundo. Nós facilmente podemos voltar o nosso coração para o mundo. Nós facilmente podemos olhar para o recurso deste mundo, perceber que nós não temos nada e por isso nós não podemos fazer nada, quando na verdade o nosso recurso está lá no céu, quando na verdade o nosso poder vem do alto, quando na verdade não depende de nós, mas depende de Deus que nos libertou. A ceia do Senhor é festa da nossa independência. Nós temos uma mensagem que o Senhor Jesus todos os dias comunica para nós aos domingos, dizendo: vocês podem viver uma vida sobrenatural. A terceira mensagem da ceia do Senhor é que a ceia do Senhor declara a nossa entrada no reino dos céus. Jesus, lá naquela cruz, naquele dia, Jesus falou para aquele homem, ladrão, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo. Enquanto João Batista pregava, sabendo que Jesus estava vindo ali, iniciando o seu reino, ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus anunciou essa mesma mensagem. Quando o reino dos céus chega à vida de uma pessoa, quando a pessoa aceita o rei do reino dos céus, que é o Senhor Jesus, a igreja não jaz no maligno, a igreja não está sob o poder das trevas, a igreja não está sob o poder deste mundo, a igreja é livre, a igreja é independente, a igreja é do reino dos céus. Deus é todo-poderoso. Nós precisamos entender, é por isso que Deus deixou esta instituição aqui na terra. É por isso que Jesus disse que contra essa instituição, a igreja, as portas do inferno contra ela não prevalece. Como você está vivendo? Como a sua igreja está vivendo? O que nós temos feito com esse poder que recebemos do nosso Pai? Uma terceira coisa que eu quero para nós então pensarmos aqui, então revemos algo muito importante. O pecado, ele destrói a unidade do Espírito. O pecado, ele destrói o poder de Deus. O pecado, ele faz com que a força da igreja diminui. Apóstolo Paulo diz para nós em Efésios capítulo 4, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado a uma só esperança da vossa vocação. Ele não nos mandou criar, ele disse para nós guardarmos aquilo que Deus nos deu. Paulo mesmo falou para Timóteo que da minha parte ouviste, transmite aos homens fiéis que sejam idôneos para também transmitir aos outros. Paulo queria que Timóteo recebesse essa mensagem e conservasse essa mensagem, não deixasse que o mundo, que o século presente pudesse influenciar, interromper, criar alguma coisa assim que pudesse atrapalhar. Mas ele queria que Timóteo pudesse passar essa mensagem verdadeira, poderosa, de maneira intacta. Guardar isso. Nós fomos chamados. Se nós vivemos como nós estamos, nós vamos deixar um legado muito fraco para a próxima geração. Qual é a próxima geração da igreja daqui a 100 anos? O mundo vai do mal a pior. Qual a igreja vai trabalhar neste século daqui a 100 anos? Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos, hoje, eu e você, somos chamados por Deus para sermos agentes de mudança. Atualmente, muita ênfase, mas muita ênfase é dado na igreja sobre o nosso relacionamento pessoal com Deus. E muita pouca ênfase é dado sobre o nosso relacionamento com a comunidade, com a igreja. Muita ênfase é dado sobre a vida pessoal com Deus, sobre o nosso relacionamento pessoal com Deus. E como essa mensagem, por ser mal ensinada, ela foi mal interpretada, porque muitos crentes pensam que agora que ele é salvo, então ele pensa: não, irmãos, se eu não vou para a igreja, não significa que eu não estou bem. Se eu não estou assistindo uma live, não significa que eu não estou bem. Se eu não oro, não. As pessoas confundiram tudo, porque deu-se muita ênfase sobre a vida pessoal com Deus, mas esqueceu-se
de dar a ênfase sobre o nosso relacionamento com a comunidade, com a igreja. E nesse tempo aqui nós vamos estar falando então sobre exatamente a importância da igreja e da nossa comunhão. Nós animamos indivíduos, nós encorajamos pessoas, mas nós não animamos, nós não motivamos, nós não encorajamos a igreja a assumir o seu desafio e a sua posição. Nós animamos pessoas. Jesus não disse eu vou edificar ministério de Sanu. Jesus não disse eu vou edificar ministério de João, de Pedro, de Antônio. Jesus disse edificarei a minha igreja. Jesus não orou na oração sacerdotal por um homem. Jesus orou para a sua instituição, para seus discípulos, para um corpo. Entenda isso. E a regra lógica, a regra correta, o princípio certo é igreja forte, indivíduos fortes. Igrejas fracas, indivíduos fracos. Se nós trocamos a coisa, se nós achamos que a igreja pode ser banalizado, pode ser interpretado de qualquer maneira, o resultado que vamos ter é o que nós temos hoje. Indivíduos fracos, cristãos sem poder, cristãos sem testemunho, cristãos que estão mais mendigando do que vivendo o poder da graça de Deus. Uma quarta mensagem, uma quarta coisa que eu quero deixar para você nessa manhã. A nossa consciência como parte de um corpo deve ser tão forte quanto é a nossa consciência como o nosso relacionamento com Jesus. Eu repito, a nossa consciência como parte de um corpo deve ser tão forte quanto é a nossa consciência com o nosso relacionamento com Jesus. É o que Jesus ora na oração sacerdotal. Veja bem ali na oração sacerdotal, João 17, o que é que Jesus fala? Ele diz assim, versículo 18 ao versículo 20. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Ele não está falando no singular. Nessa oração, Jesus não dobrou o seu joelho. Jesus não perdeu o seu tempo a orar por um indivíduo. Jesus estava orando por uma instituição. E ele diz assim, a favor deles, plural, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles, agora falando de nós, que crerão em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, ele diz, eu dou um novo mandamento a vocês, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, não pode amar a Deus, que não pode amar a Deus. A quem não viu, dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É uma ordem, é um mandamento. Nós estamos esquecendo e perdendo o foco do papel da igreja. E é uma ignorância, irmão. Imagina como a igreja vai fazer missão se cada um de nós pensamos que agora somos dono do nosso próprio destino. Você poderia enviar um missionário? Você poderia receber a ordem de fazer discípulo de todas as nações? O exemplo que Deus dá para a igreja, a figura, é a figura do nosso corpo. Como seria estranho colocar uma cabeça no chão e falar, você falaria com uma cabeça cortada sem o corpo? É ignorante? Você ficaria bem vendo mão andando sozinho na rua? Certamente isso soaria muito estranho para você. E o que ia causar em você era medo. Você ia dizer que você viu fantasma, porque não é corpo normal. O membro sozinho, ele causa pânico nas pessoas.
Deus não chamou um membro, Deus não criou um membro, Deus criou uma instituição chamada igreja. Então, precisamos entender isto, porque se não entendermos isso, nós vamos cometer um erro muito grave. Vamos voltar um pouco para o Jardim do Éden. Nós vemos lá no Jardim do Éden que o plano de Deus, o compromisso de Deus não era com Adão nem com Eva, não era com o indivíduo, mas era com uma instituição que ele havia criado. A Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Deus diz que Deus os abençoou, falando de homem e mulher. É importante quando você lê esse texto, você tenha uma noção bem clara que não está falando de Adão, mas ele está falando aqui não de gênero no sentido singular, mas ele está falando do gênero humano, falando do homem e da mulher. Ele fala aqui no versículo 26 de capítulo 1 de Gênesis, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E versículo 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem. Deus o criou o quê? Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai. Esse é o projeto de Deus. Deus criou homem, mas esse homem aqui, ele não está falando no sentido de gênero masculino ou feminino, ele está falando no sentido de figura humana. E ele estava referindo aqui a pessoa de Adão e de Eva. Façamos o homem, e está muito claro ali, e ele deixa bem claro o propósito de Deus. Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. O plano de Deus não foi criar um indivíduo. E observa então algo muito sério aqui, irmão. Observa um gráfico aqui no livro de Gênesis. Um gráfico muito sério. Quando a Eva começa a ter um relacionamento errado consigo mesmo, a Bíblia diz que Eva então, ela começa a se importar mais com ela. Ela vendo aquela árvore que era boa para se comer, era agradável e desejável para dar entendimento, egocentrismo. Ela sabia que Deus disse para não comer, e se ela fizesse isso, ela estaria colocando em causa não somente a vida dela, mas a vida da raça humana. Mas o que aconteceu com Eva? Eva então, o que ela faz? Ela come daquela fruta, e logo que Eva come dessa fruta, a Bíblia diz que Eva peca. E quando Eva peca, não demora muito, Eva leva Adão a pecar também. E quando Adão peca, aí já começa a ter um problema. O relacionamento de Eva com Eva mesmo estava mal, porque ela se importava mais com ela do que com a família, ela se importava mais com ela do que com o projeto de Deus. Ela tinha um relacionamento errado com ela. Quando nós olhamos para nós, quando nós vivemos isolados de igreja, da comunidade cristã, nós perdemos o foco do plano maior de Deus para a humanidade através da igreja. E então, Eva tendo esse relacionamento errado consigo mesmo, ela acabou tendo um relacionamento errado com o projeto de Deus. Ela influenciou Adão a fazer aquilo que é errado. E é fácil. Aqueles que estão em comunhão com Deus, com a igreja, com os membros, motivam os outros para andar bem. Mas aqueles que andam afastados da comunhão, tendência é levar os outros a não estarem bem. E Adão então rejeita Eva. E logo o que cria? Ele gera uma sociedade falida, uma sociedade fraca, uma sociedade sem poder, uma sociedade que é agora dominada por aquilo que eles deviam dominar. Deus diz: tenha eles domínio, e agora eles passam a ser dominados. Eles criam uma sociedade sem misericórdia, eles criam uma sociedade onde irmão de mesmo sangue passa a odiar uns aos outros para valer. Caim mata Abel. Então observa, o relacionamento com Deus falhou e tudo foi por água abaixo. Se não existir um relacionamento saudável com o próximo, não haverá um relacionamento saudável com Deus. O que Jesus ora para nós, o que a Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse, Deus é uma equipe. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus nunca viveu sozinho. Deus nunca trabalhou sozinho. Deus até criou o mundo. E como Ele sempre tinha desejo de comungar da sua criação, Ele criou ser humano, homem, eu e você, para participar desse projeto. Deus é um Deus de equipe. E Deus criou uma equipe, a igreja. Você não pode viver o poder sobrenatural de Deus afastado dessa comunidade, chamando igreja. Então precisamos entender uma coisa. Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com a igreja?
Se você quer medir a sua comunhão com Deus, você precisa medi-lo a partir do seu relacionamento com o seu próximo, com a sua igreja local. Se o seu relacionamento com o próximo e com a sua igreja local está mal, você está mal na sua vida com Deus. Se não estiver bem o seu relacionamento com o próximo, não estará bem o seu relacionamento com Deus. Eu quero ler para você aqui um texto muito importante de Lucas. Não vou ler, mas só vou comentar. Lucas capítulo 17. Jesus aqui nesse texto, ele estava falando sobre escândalo. E enquanto Jesus começava a falar, Jesus estava a falar para os discípulos dele, que ai de um deles, se for escândalo por causa, se eles forem causa para o projeto do reino de Deus. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus morreu para salvá-los, Jesus criou a sua instituição, e Jesus quer salvar mais pessoas, e agora próprias pessoas que Jesus salvou, que devia ser grato a Jesus, que devia contribuir para o crescimento do reino de Jesus, vai tornar escândalo para a igreja de Jesus. Jesus disse, ai de vocês. Essa conversa não era para o mundo, era uma conversa seleta, Jesus e os 12, Jesus e os discípulos apenas. E ele disse, ai de vocês se vocês forem escândalo. Ai se por causa de vocês um outro irmão for tropeçado. Ai de vocês se por causa de vocês o mundo não me seguir. Ai de vocês se por causa do vosso mau testemunho o mundo deixar de olhar para mim e olhar para vocês, pensar, se ele é assim, se a igreja é isso, eu não vou para aquele lugar. É melhor ficar sem Deus do que estar na igreja. Ele está dizendo, ai de vocês se vocês forem escândalo. E a coisa era tão séria que Jesus disse, é melhor, antes de você ser escândalo, pede a Deus para tirar você dessa vida. Cometa um suicídio, em outras palavras. Jesus não estava dando liberação para eles cometerem suicídio. Jesus estava dizendo para eles, Jesus estava ilustrando a seriedade de que isso é. Sabe por quê? Porque a igreja é poder de Deus. E algo que é bom, de maneira nenhuma vai ser escândalo. Pelo contrário, ele apenas vai ser algo de atração para Jesus. E é interessante que essa verdade soou tão forte na mente e no coração dos discípulos de Jesus, que ao ouvirem essas palavras, pela primeira vez na vida, os discípulos sentiram a necessidade de falar para o Senhor uma coisa: Senhor, aumente a nossa fé. Nunca esses homens sentiram necessidade de pedir isso para Jesus. Jesus, quando mandou os 12 pregar o evangelho, eles vieram tão animados, eles disseram, Senhor, até mesmo Satanás nos sujeitava. Nós expulsamos demônios, nós curamos doentes. E eles estavam animados. Mas quando começou a tratar de viver como igreja, quando começou a tratar de viver como irmão, quando começou a tratar de um aos outros, de amar, é o que Jesus estava dando ordem para eles. Ele disse, Senhor, aumenta a nossa fé. Hoje é o dia de nós pedirmos isso para o Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé para nós vivermos como família, para nós sermos um povo unido e um povo que expressa o seu poder diante do mundo onde nós estamos. O mundo está clamando através dessa pandemia, dizendo, cadê Deus? O mundo está clamando todos os dias, pedindo Deus. E Deus não vai mandar Jesus voltar mais para a terra. Deus não vai criar uma outra instituição. Deus não vai salvar outro Sanu. Deus não vai salvar outro Lúcio. Deus não vai salvar outro Onis. Deus vai usar eu e você. Deus vai deixar o que Jesus fez. Deus vai deixar a igreja aqui na terra para fazer o trabalho dele. Você precisa entender isso. Deus não vai dar outra instituição. Deus não vai tirar a igreja. Esse é o período da igreja. E a igreja precisa entender isso. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade como igreja do Senhor aqui na terra. Então, irmãos, se não existir um relacionamento saudável comigo, com você, uns com os outros, não haverá, absolutamente não haverá um relacionamento saudável com o nosso Salvador Jesus Cristo. Para nós terminarmos, eu quero então dizer para você, servimos melhor a Deus quando servimos melhor uns aos outros. Servimos melhor a Deus quando servimos melhor uns aos outros. Presta atenção. Enquanto essa verdade não existir, enquanto essa verdade não for real no nosso meio,
Não adianta orar, não adianta fazer nada. Olha a seriedade do negócio. Jesus disse, se você tiver que trazer oferta para o altar, e você perceber que você tem problema com o irmão, não me dá oferta, porque a oferta que eu quero é que o outro irmão, o meu filho, o teu irmão, aquele que eu morri por causa dele na cruz, tenha paz, tenha graça, que ele, ao olhar para o seu olho, ele não sente discriminado, ele não sente rejeitado, a estar na igreja, ele não sente menos inferior com você, ele se sente como um com você, ele tenha prazer de estar no seu meio. Abrace o seu irmão, vai dizer, irmão, eu quero te dizer que eu estou triste, eu quero te dizer que eu não consegui dormir só por saber que nós estamos indiferentes uns com os outros. Jesus está dizendo, não coloca oferta no gasofilácio, não coloca oferta no altar, porque a oferta que eu quero é vossa santidade, é vossa comunhão. Vai lá e trata uns com os outros. É tão sério isso. Mas o que acontece hoje, irmãos? Nós somos um povo que, por causa dessas pequenas coisas, o poder de Deus não está fluindo como deveria. Servimos bem a Deus, irmãos, quando servimos bem uns aos outros. Essa foi a mentalidade de Jesus. Essa é a mentalidade que motivou Jesus a morrer. Essa é a mentalidade que levou Jesus a abrir mão da sua glória e vir morrer por nós. Ele poderia dizer assim, aliás, Jesus recebeu um desafio lá na cruz. Disseram para Jesus, salve a si mesmo. Ele podia muito bem fazer isso. O desafio foi grande. Imagina você sofrendo, você tem poder para sair disso. E certamente você já fica com essa tentação, porque antes mesmo da cruz, Jesus já tinha a tentação de largar tudo, porque ele foi orar, Pai, se possível, passa de mim. Jesus já estava passando por uma agonia muito forte, antes mesmo de cruz. Agora lá na cruz, Satanás fala outra vez através de um homem, salva você mesmo. Desafio bom, né, irmão? Imagina. É muito bom para Jesus esse desafio? É sim. Porque ele não estava sofrendo por ele. Ele não fez nada, ele não deveria pagar por nada. Ele é santo, é perfeito. Ele não tinha nenhuma dívida com Deus. Então esse desafio era lógico. Mas Jesus, a última pessoa em quem Jesus pensava, era em si mesmo. Eu quero dizer para você então, amar a Cristo e amar a Deus acima de todas as coisas significa igreja acima de tudo e Deus acima de todos. Vamos orar para que Deus ajude-nos a vivermos uma vida sobrenatural. Para que Deus ajude nós, a nossa igreja local, ser uma igreja que manifeste esse poder ao mundo. Na próxima semana, vamos dentro desse assunto, falando do poder da unidade da igreja. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Pai, nós queremos sair daqui, deste lugar. Queremos terminar essa live dobrando o nosso joelho, para que o Senhor ajude-nos a rever a nossa vida, como nós estamos vivendo. Ó Pai, nós vimos aqui que nós temos independência do pecado do mundo. O nosso recurso não é limitado. Nosso recurso não esgota. Ó Santo Pai, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a viver como Moisés. Ajuda-nos a viver como Paulo e os primeiros discípulos. Ajuda-nos a viver a vida que o Senhor Jesus trouxe para nós. Uma vida sobrenatural. Permita que a sua igreja, quando nós estamos juntos, seja um lugar onde a sua presença seja manifesta. Onde sejamos tomados, como no dia de Pentecoste, cheios do Teu Espírito Santo. Onde realmente nós possamos edificar mutuamente uns aos outros. Onde realmente o mundo possa ver e ser atraído por causa da presença do poder do Senhor sobre o Teu povo. Nós cremos que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós oramos, nós lemos, ouvimos através da oração sacerdotal, que o Senhor orou para que a mesma glória que o Pai te deu, essa mesma glória fosse manifesta em nós hoje. E nós queremos, em nome de Jesus, nosso Senhor e bondoso Salvador, Pai Santo, pedir perdão. E também pedir-te perdão ao nosso Salvador Jesus, porque Tu nos confiaste Teu poder. Ajuda-nos a entender, Pai, que o Teu reino trata mais de poder do que do saber e do que da palavra. Porque a palavra nos diz
que recebereis sobre vós o poder para ser testemunha. E queremos experimentar isso neste século e neste mundo de pandemia, para que o mundo veja a tua glória e glorifica o Pai. Abençoa-nos, Pai, e continue falando aos nossos corações através da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer a todos os irmãos, amigos que estão nos ouvindo, e queremos também que você esteja conosco hoje, se o Senhor permitir, às 7h30 da noite, onde nós vamos falar sobre essa vida, né, sobrenatural, como realmente Deus nos salvou. Nós vamos falar sobre salvação, que para nós é um dos assuntos mais importantes. Queremos que o Senhor realmente abençoe cada um e que possamos realmente viver sempre debaixo da sua graça. Agradecemos e tenham um bom domingo.